Seleção convocada. Na tarde dessa segunda-feira, dia 16, Ancelotti anunciou os nomes que vão enfrentar França e Croácia no final desse mês em amistosos, tá? É a última convocação antes da lista final para a Copa do Mundo, que vai ser anunciada no dia 19 de maio. A ansiedade terminou, né? Com essa convocação feita hoje. Vamos analisar, né, as novidades da seleção e ver como se encaixa no time. Vamos passar aqui tópico por tópico. Agora está um pouco mais perceptível qual que são as ideias dele, algumas convocações que dão um direcionamento de quem está garantido, quem não está, qual concorrência para vaga em aberto ainda existe. Vamos começar pelos goleiros. Alisson, Bento e Ederson são os três convocados. Acaba, de certa forma, culminando numa interpretação de que o Hugo ele fica fora da Copa do Mundo, a princípio, né, estando todos aptos fisicamente, até porque essa é a primeira data FIFA que o Ancelotti tem todos os goleiros que ele tem como mapeamento disponíveis. Sempre tinha um ou outro machucado, dessa vez ele tinha os quatro, e ele fez a escolha pelos três primeiros citados. De certa forma, uma opinião agora eu gostei da convocação dos três, seriam os três que eu particularmente levaria. A gente reclamou do Bento nessa convocação, mas é o terceiro goleiro, algo. Tem muitos goleiros no mesmo nível ali na briga. E o Bento ele é inserido do ciclo desde o começo para ser esse terceiro goleiro, então entra numa questão hierárquica. Né? Ele é jovem, com potencial, já é a 13ª convocação dele nesse ciclo, é o goleiro com maior número de convocações da seleção. E vive uma boa fase, apesar do início da temporada dele foi muito ruim no Al Nassr, com as lesões dos goleiros ele retomou a titularidade e nos últimos 9 jogos acho que ele sofreu apenas um gol, né, se eu não me engano, Exatamente. e além de ter sido eleito o melhor goleiro do campeonato saudita no mês de fevereiro. Então, e tem essa questão da comissão, né? A comissão deve gostar muito dele, pela até ele ser um goleiro mais convocado do ciclo, então já tem essa confiança nele, então acaba que ele é fundamental para estar nesses três goleiros, né? Na sua opinião, são os três mesmo que você Exatamente, levaria? levaria os três mesmo. Os defensores a gente vai falar em ordem alfabética, como foi listado, mas depois a gente divide é, de laterais e zagueiros. Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, a surpresa Ibanhas, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley. Puxando para os laterais direitos, Wesley e Danilo. Acho que está um pouco claro do que o Ancelotti quer. A ideia, acho que está perceptível de que o Militão vai ser o convocado na lateral direita e o Wesley é outra opção, enquanto o Danilo ele tende a ficar como quinto zagueiro e uma possibilidade de atuar em qualquer lateral, né, um coringa, vamos falar dessa maneira. Com a ausência do Militão, ele não quis testar outro nome, até por já ter testado vários, talvez não ter sentido a confiança nem no Vitinho, nem no Paulo Henrique, e ao invés de ficar procurando, achar, vou procurar outro lateral, outro que me dê confiança, não, eu vou já pelo menos manter o Wesley que já garantiu a vaga na Copa do Mundo e o Danilo que faz zagueiro lateral, vou convocar dele dessa vez somente como lateral na ausência do Militão. Eu faria a mesma coisa, eu sei que o Danilo tem muito questionamento do popular, tá? Mas o Danilo ele é um cara que ainda não é experiente, tem a questão da liderança e da polivalência justamente, que a tendência na Copa do Mundo ele ser chamado como quinto zagueiro, ele pode fazer qualquer uma das posições atrás, então ele é um respiro na ausência de alguma peça principal na Copa do Mundo. O Ancelotti já deixou claro que ele opta por jogadores que são polivalentes, né? Então, na ausência do Militão, o Danilo é um jogador que tem essa questão, né? E como trabalhou com ele também, tem a questão da liderança que a gente até comentou no outro vídeo nosso, então ele optou por ir com ele mesmo, né? Então, acho que é uma boa escolha. Na lateral esquerda, Alexandre e Douglas Santos, acho que também não tem nem muito onde alongar, foram os dois convocados por Ancelotti que mais deram certo, e dentro de um sistema tático são os que cumprem o que ele pede, uma função de terceiro zagueiro mais pela esquerda, ajudando na fase de construção por dentro, saltando em quando tiver a oportunidade de saltar, mas preferencialmente ter uma base mais defensiva. Querendo ou não, são os de confiança os que mais se encaixaram, é uma safra que a gente não teve uma transição de geração, então a gente vai ficar com os mais experientes mesmo, então eu tô de acordo também. E o Douglas Santos voltou a atuar, né, após as lesões, né? Então, voltou a ter minutagem, voltou a jogar, então naturalmente ele ia ser chamado de volta, né, para cumprir.
Vamos falar dos zagueiros, a gente já citou que para a Copa do Mundo a tendência é o Danilo ser o quinto zagueiro, mas dessa vez o Danilo convocado como lateral abriu uma brecha para mais um zagueiro ser convocado. Os dois titulares não tem muito para onde fugir também, eu acho que é o de todo mundo, é unânime, Gabriel Magalhães e Marquinhos, certo? Acho que não tem como fugir, né? Unanimidade, né? O Gabriel Magalhães e o Marquinhos vive uma fase boa, estão muito bem nos clubes, na seleção também. Então, o óbvio era eles dois mesmo. Os reservas, como a gente já tinha comentado num outro vídeo de suposição de que a gente acharia quais seriam os nomes convocados, a gente já tinha falado que para zagueiro do lado esquerdo ele queria um canhoto, para zagueiro do lado direito ele queria um destro. Com a questão física que o Alexandre Ribeiro vem vivendo ultimamente, quando ele atua, ele também não tem convencido tanto, era natural que essa brecha existisse. Né? Daí brigaria zagueiros canhotos como Léo Pereira e Murilo. O Ancelotti aparentemente não tem tanta confiança no Murilo hoje, então ele aproveita a oportunidade para chamar e oportunizar o Léo Pereira. Tá? Na zaga pelo lado do direito, o Ancelotti, em todas as entrevistas coletivas, sempre deu muito a entender a confiança que ele tinha no Bremer e a intenção de querer contar com ele em alguma convocação. Ele nunca teve essa oportunidade, porque o Bremer ou ele estava machucado ou voltando de lesão nas convocações em questão. Hoje ele está apto e apareceu na lista. Então a tendência, creio que seja o Bremer, ele seja esse zagueiro destro reserva e se consolide para a Copa do Mundo. O porquê, então, eu acho que veio o Ibanhas? Justamente pelo fato das oscilações físicas que o Bremer viveu nos últimos anos. Então, chegar na Copa do Mundo, na data da convocação, o Bremer não estando apto fisicamente, ele não vai convocar um cara às cegas. Pô, nunca convoquei esse zagueiro que eu vou precisar chamar porque o Bremer não tá. Eu acho que a convocação do Ibanhas é justamente por conta disso. Chega na Copa do Mundo, o Bremer não tá apto, pô, eu tenho o Fabrício Bruno que eu já testei, o Ibanhas que eu já testei, o Léo Ortiz que eu já testei. Qual desses foi melhor? Aí eu acho que faz mais sentido. Ainda mais levando em consideração que a fase do Léo Ortiz não é tão boa, o Fabrício Bruno também. Se oportuniza um cara que está bem na Arábia Saudita, sendo um dos capitães e líderes do time, tá? Atual campeão da Champions Asiática, né? É sempre bom reforçar isso, tá? Então, perante o contexto, eu acho justa a convocação. Talvez entre Léo Pereira e Murilo, eu levaria o Murilo. Ibanhas, talvez eu não levaria justamente para oportunizar outra posição mais à frente, para fazer um teste um pouco mais à frente. Eu levaria só 4 zagueiros, Mais um mas eu volante, né? consigo, Talvez. consigo compreender a convocação de todos. Então, acho que o que você falou faz sentido, né? Ele gerar material humano também desse zagueiro para ter entre os que foram convocados ali uma filtragem, né? A questão do Léo Pereira, acho que é porque ele teve uma crescente no Brasileirão também nos últimos jogos, né? Então acho que chamou a atenção do Ancelotti. Ele foi assistir, acho que um jogo do Flamengo, né? Acho que com certeza Botafogo. ele viu ali uma coisa boa dele, ele jogou bem. Então, também tinha a questão do Murilo. O Murilo também muita gente comentou que poderia estar nessa convocação. E você também falou de levar também um zagueiro a menos e testar talvez um volante, um meia a mais, né? Jogadores ali mais no meio campo para reforçar, já que tem meio campos a menos, né? Mas acho que dentre isso o Ibanez pode ser uma boa experiência porque ele tá bem na Arábia, ele já jogava bem desde 2023 na Arábia, né? Então acho que ele tá crescente, atual campeão, então ele não tá fazendo partidas ruins na Arábia. Sim, só para reforçar, acho que ficou muito claro que a gente tem a concepção de que da linha defensiva num todo, dos 12 possíveis convocados, 3 goleiros, 2 laterais direitos, 2 esquerdos e 5 zagueiros, a nossa concepção hoje perante essa convocação é de que as únicas vagas em aberto são as 2 reservas para a zaga. Acho que os 3 goleiros estão definidos, os 4 laterais, os 2 zagueiros titulares e o Danilo, que seria o quinto zagueiro. Somente os 2 reservas ainda têm essa brecha. Então, na prática, ainda brigam Bremer, Ibanhas, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandre Ribeiro. Acho que a gente fica desses 5 para tirar 2, né? É. Que o Alexandre Ribeiro acabou também, como você comentou, né? Ele deu uma desgarrada, né, de ser convocado por decair um pouco jogando, não estava tão seguro, não, a comissão não deve ter uma segurança tão grande nele para ser convocado, então acabou se desgarrando um pouco, é normal, né, cara, o processo. Meio-campistas, com essa convocação, acho que fica muito claro também um entendimento. Tem Andrei Santos, Casemiro, Danilo do Botafogo, a gente colocou Danilo Santos, que é o sobrenome dele, mas só para diferenciar do outro Danilo, Fabinho e Gabriel Sara. Acho que também com essa convocação está muito claro os definidos, né? Casemiro e Bruno Guimarães são titulares, os reservas de fato agora são Fabinho e Andrei Santos, né? Sim, Fabinho vai como um reserva pro Casemiro. O Ancelotti queria um espelho
de um jogadores com características próximas ao Casemiro, que o que mais a gente se aproxima em possibilidade é o Fabinho, e agora acho que segunda convocação seguida, a tendência é ele permanecer. O Fabinho vai ser esse backup do Casemiro, né? Então eu acho que ele encontrou o que ele queria encontrar, que era a reserva, o espelho pra ele, que nem você falou. Muita gente criticou também a vinda do Fabinho pelo clube que ele joga, a liga que ele joga, mas, gente, pô, o cara é atual campeão saudita, é uma liga que cresceu muito nos últimos anos, que tem jogadores que durante muitos anos performaram em primeira prateleira do futebol mundial, e outras seleções também convocam jogadores de campeonato saudita. A França tem o Theo Hernandes, Portugal tem o próprio Cristiano Ronaldo, o Rubem Neves, enfim, é natural, tá? É uma liga que pode não ser a mais competitiva como a inglesa, mas é uma liga que tem seus adversários e o Fabinho tem performado bem lá. Com a ausência do Bruno Guimarães por lesão, Danilo recebeu oportunidade, acho justa a convocação do Danilo, é um cara que vem performando bem no Botafogo, talvez um dos únicos que vem jogando bem na equipe, é um cara que tem uma pisada na área, também tem um número alto de gols por essa característica, mas é um cara que sabe jogar também de 5, claro, com outra dinâmica. Ele tem essa questão de ser ofensivo, né? De ser um elemento surpresa, né? De ser o homem que vai chegar, fazer uma finalização de longe, finalizar bem de longe. No Botafogo vem se destacando, porque no Botafogo que não está tão bem, ele consegue fazer boas atuações, né? Então você vê que o destaque dele está sendo muito positivo. Então tem essa questão de ser versátil. Faz o 5 e também faz o 8 mais próximo da área, né? E por fim, o Gabriel Sara, que para mim, não a presença dele foi uma surpresa, mas a ausência do Paquetá. Para quem assistiu o último vídeo, a gente falou claramente, pô, a interpretação era de que o Paquetá já estava garantido na Copa do Mundo. E hoje o Paquetá fica de fora. Para mim foi a maior surpresa da lista, a ausência do Paquetá. O próprio Ancelotti disse na entrevista coletiva que o Paquetá pode sim retornar na próxima convocação, que é a convocação final. Eu acho que justamente qual que foi a ideia? O Paquetá ele veio para o Brasil, ele teve uma queda técnica. Ele já vinha oscilando no West Ham, né, vindo de uma situação que ele passou ao longo do ciclo, claro, que mexeu muito com o lado psicológico. Ele veio para o Flamengo para tentar resgatar essa felicidade, mas o início dele foi um pouco conturbado, assim como o do time num todo, no início do ano. Então, na minha concepção, é uma opinião minha, o Ancelotti pode ter ficado um pouco de receio, opa, o Paquetá é um homem de confiança, mas olha como ele tá mal, é um jogador diferente, é um cara que ajuda na transição, é um cara que joga em todos do meio campo, e se chegar na Copa do Mundo ele permanecer do jeito que ele está hoje, ele pode não entregar tão bem. Então, na minha concepção, essa vinda do Gabriel Sara é justamente para ter uma concorrência. Porque se chegar na Copa do Mundo o Paquetá permanecer do jeito que ele está hoje, a situação dele hoje, opa, então já tem o Gabriel Sara testado, que me entregou, que cumpre papéis semelhantes, consegue jogar de 5, 8, 10, consegue jogar aberto e fazer outras funções, outras características. Até porque até então, esse cara, que era o backup do Paquetá, né, o suplente, era o Gerson, que não teve nem na pré-lista, muito por conta da queda técnica que ele já teve. Então, justamente, eu acho que ele faz esse movimento de tirar o Paquetá para trazer o Sara, para ter uma leitura em caso de ausência lá na frente. Isso pode fazer com que, também, se o Sara, dependendo da performance dele nesses dois amistosos, ele possa até passar à frente de fato. Na minha concepção, o Paquetá ainda está à frente, mas o Sara ele pode passar dependendo de como ele jogar. É uma forma de você gerar uma concorrência para o atleta, né? Você falar assim, o Paquetá, pô, você teve uma queda ali de chegar num time novo, e como você comentou no West Ham também já vinha com quedas. A gente tem um jogador também que sabe fazer essas funções que a gente quer. Ele tá jogando bem, ele tá performando bem, então vamos ver como ele tá performando na seleção. Se ele for bem, ele pode, e você não conseguir chegar no nível que tava, ele vai ser o cara que pode ir pra Copa do Mundo, né? Pode pintar como uma surpresa, né? Então você tem um jogador com as mesmas características que vai ajudar e também vai criar essa concorrência pro Paquetá, né? Não deixar só o Paquetá exposto, também preservar ele também até para não de repente joga esses dois jogos mal, ele vai muito mal e você não tem um reserva para convocar, né? Você não testou ninguém. Sim. E o Sara é merecido, né? Tá jogando Merecido. bem. Pô, quem assistiu os jogos da Champions contra Juventus e Liverpool, pô, tá jogando muito. Tá Cresce realmente. em jogos grandes, né, também. Participação de gol na Champions League ele é o que tem mais no meio-campo, então assim, tá arrebentando no Galatasaray, principalmente em jogos grandes também. É meritocrático, né? Não tem É. jeito. Agora vamos listar os atacantes e aí depois eu gostaria até de trazer um campinho tático para a gente poder entender melhor qual que seria o papel desses jogadores no campinho, mas eu vou listar aqui antes. Foram convocados Hendrick,
Gabriel Martinelli, Igor Thiago, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Ryan e Vinícius Júnior. Temos duas surpresas aí, né, que é do Igor Thiago e é do Ryan. São duas novidades na seleção brasileira nessa convocação. Mas vamos agora para o campinho tático para a gente tentar entender melhor como vai funcionar o papel da seleção. Bom, aqui eu já fiz um desenho prévio para a gente ter uma interpretação. Aqui tem tudo que a gente falou, né, do sistema do meio de campo e da defesa. Tem os 3 goleiros, os zagueiros destros, Marquinhos, Bremer, o Ibanez, que seria esse quinto zagueiro hoje, até para brigar aqui para reserva como destro, Léo Pereira, Magalhães, tá? O Danilo como uma alternativa ao Bruno, o Sara como esse terceiro homem de meio de campo, enfim, vamos para o setor de ataque, que é o que a gente quer chegar. Temos muitas ausências, tá? O Rodrigo está fora da Copa, o Estevão sofreu uma lesão muscular, ao que aparenta ele voltou a treinar hoje, segunda-feira, mas até por preservar, deixar ele com que ele tenha um descanso, uma recuperação muscular melhor, o Ancelotti preferiu não convocá-lo, tá? Então a gente tem poucas opções ali dos principais disponíveis para essa data FIFA. O Rafinha e o Martinelli talvez sejam os únicos garantidos como pontas, na minha concepção. São dois jogadores que o Ancelotti sempre demonstrou confiança, sempre convocou. Rafinha faz as duas pontas, Martinelli em alguns momentos até jogou na direita, então acho que a gente aqui não tem muita interpretação, tá tudo certo. Também estou de acordo, seriam os dois nomes que eu levaria também. Na ponta direita, com as ausências, e até levando em consideração, muita gente falou o Antony está sofrendo com dores no pubis, né? Por mais que o atleta consiga jogar, isso eu acho que o Ancelotti pode sim levar em consideração, por conta pode afetar um pouco o desempenho do atleta, né? O pubis é uma coisa complicada, porque é uma dor que vai minando o atleta, né? Então é uma dor que não dá pro cara ficar assim, vamos deixar passar, não, uma dor que não tem como ser, ainda mais com ponta, que precisa correr sempre, que precisa estar jogando em alta intensidade no corredor, não tem como o cara tá com essa lesão, ele precisa estar 100%, ele não tem como estar 60%, 70% para fazer essa função. Sim, e levando em consideração que o Estevão já está garantido na Copa do Mundo, vamos tentar entender a concepção aqui da ponta direita, tá? Acredito que a ausência do Rodrigo vai fazer com que o Estevão seja o titular na direita e o Rafinha na esquerda, como a gente já discutiu no vídeo de lesionados da seleção brasileira. O Luiz Henrique é um jogador que ganhou muitas oportunidades com o Ancelotti, né? Não é à toa que é a quarta convocação em sequência dele. E, querendo ou não, ele foi bancado por essas convocações em sequência muito por conta da primeira data FIFA que ele teve, que foi o jogo contra o Chile, que ele foi muito bem. Porém, o Luiz Henrique nos jogos seguintes ele não teve o mesmo desempenho desse jogo, principalmente na partida contra o Japão, que ele foi titular e teve uma atuação muito abaixo. Claro que o Ancelotti ainda tem uma confiança nele, na minha visão, muito pela característica de ser um jogador que pode entrar bem no segundo tempo, aproveitar da passada larga que ele tem, da explosão que ele tem, que realmente é muito, muito forte, a parte física dele também ele usufrui bastante a favor dele, que possibilita ele ganhar vários duelos corpo a corpo. Porém, eu não consigo colocar ele como garantido muito pela convocação do Ryan. Essa convocação do Ryan pode até ser interpretada pela ausência dos outros jogadores, mas se você for pegar características, até parte física, os dois são muito parecidos. Eu acho que, de fato, o Luiz Henrique na concorrência está à frente. Porém, eu não me surpreenderia o Ryan jogar bem 1 ou 2 jogos nessa data FIFA, a ponto de fazer com que, no retorno do Estevão, ao invés do Luiz Henrique ser o reserva, o Ryan passar a ser o reserva. Não me surpreenderia. E se você pegar também os números do início da temporada do Luiz Henrique, são bem abaixo. A gente até discutiu isso num vídeo mais recente. O Luiz Henrique ele tá abaixo tanto em números quanto em minutagem, né? Ele veio jogando pouco, agora que tá começando a jogar um pouquinho mais. E pela questão da característica que você comentou também, né? Os dois são pontas altas, né? De força física, né? Então, o Ryan com 87, o Luiz Henrique com 82. Então, são dois jogadores parecidos que vão fazer esse teste para ver quem vai ser realmente o reserva ali, né? Então, justamente os dois convocados ali, o que performar melhor, acredito que sair melhor nesses dois amistosos, falar assim, opa, acendeu uma luz aqui, vamos ou o Ryan virar o reserva ou o Luiz Henrique virar o reserva, né? Então, é um teste, uma prova de fogo para os dois, né? E uma outra alternativa, até o próprio Endrick, que pode jogar aqui caindo pela direita. Mas aqui que o Ancelotti pode até pensar, a saída do Luiz Henrique, você tem 3 jogadores para ponta, o Estevão, o Endrick e o Ryan, por exemplo, pro lado direito. O Ryan, ele pode jogar tanto na direita quanto realmente centralizado. O Endrick, por mais que ele também possa, ele vem muito de fora para dentro.
O Ryan, ele já inicia muitas vezes centralizado, podendo atacar as costas da última linha, e ele também é uma referência pela estatura, como o próprio Rick citou, ele tem 1,87 de altura, né? Então ele pode ser uma possibilidade, até além como um ponta, como um 9. Então o Luiz Henrique, na minha concepção, apesar de ele ter um respaldo muito grande, né, com a comissão, eu não acho que a vaga dele está garantida na Copa do Mundo, não. Sim, sim, ele tá com essa dúvida na cabeça, né? Então ele vai ter que ou fazer um amistoso muito bom pra ganhar moral de novo, porque ele decaiu depois da partida contra o Chile. A partida contra o Chile ele arrebenta, mas ele não consegue repetir essas atuações dele. Perfeito. E aqui temos o João Pedro e o Matheus Cunha, como a gente já tinha falado no vídeo anterior, eles estão garantidos na Copa do Mundo. Tem o Vinícius Júnior, outro garantido, também não vamos nem falar a respeito, porque né, chovendo molhado. Os dois jogadores aqui também novidade. O Endrick, acho que é justo a convocação. A gente tem que ver qual que é a concepção do Ancelotti, se ele quer realmente um 9-9. Aí, no caso, o Endrick, ele não iria brigar por essa vaga, se ele quer mais um 9-9. Se ele já tem uma concepção, por exemplo, de que o João Pedro é esse 9-9, o Endrick, ele pode brigar por um jogador de atacar espaço. Então tem que entender o que o Ancelotti pensa como característica de jogadores de frente. E o Igor Thiago, que também é meritocrático, né? A questão, ele é um dos artilheiros da Premier League, ele tem feito bastante gol. Me dá um pouco de curiosidade, porque eu vejo que o Brentford joga para ele. Eu não sei se a seleção jogaria para ele, com isso ele teria a mesma produtividade. Teria que fazer essa avaliação, obviamente na convocação vai ser feito. Mas apesar disso, o Brentford é um time que joga em transição. Então, como o Brentford é um time que joga em transição, isso pode facilitar o Igor Thiago, porque a seleção também atua dessa maneira. Então a gente tem um pouco de curiosidade para tentar entender. Talvez na seleção ele vai ter que entender que ele não vai ser aquele cara, o protagonista, ele não é o cara do time, né? Igual ele no Brentford. No Brentford, as jogadas praticamente são criadas e terminadas nele, né? Todas as jogadas praticamente fazem isso, né? E na seleção não, como a gente tem um ataque muito mais forte, com outros jogadores e outras características, vai distribuir bastante. Mas a questão da transição ajuda bastante, né? Ele é um jogador que corre bastante, quebra essas linhas correndo, então assim, na seleção que faz isso bastante, ele pode se adaptar nessa questão. Inclusive, hoje ele comemorou a convocação fazendo um gol de novo, né? Perante tudo isso, a gente chegou a uma concepção de que dos 26, 20 já estão garantidos na Copa do Mundo, 6 vagas em aberto, 2 para os dois zagueiros reservas, a 23ª para o quinto meio-campista, e as últimas 3 vagas para o setor do ataque, que realmente a reserva do Estevão, na nossa concepção, seria uma disputa, Luiz Henrique e Ryan, tá? Seria uma possibilidade, e os dois jogadores aqui de frente, realmente mais um camisa 9 ou dois camisas 9, e também a situação do Neymar, que eu acho que isso também tem que ser falado, né? Querendo ou não, é uma situação que é comentada por todos os portais de notícia, em todas as entrevistas coletivas, o Ancelotti fala a respeito do Neymar. Hoje o Ancelotti deu algumas dicas a respeito, em algumas perguntas. Ele falou abertamente que o Neymar ele tem tido alguns bons jogos com bola e que ele precisa estar apto fisicamente. Ancelotti falou assim, abre aspas, tem que trabalhar para estar 100% dentro das suas possibilidades. Que isso ele nunca tinha dito. A gente sempre falava, pô, qual que é a régua de 100% bem fisicamente do Neymar? É a mesma régua do Gabriel Magalhães? É a mesma régua do Vinícius Júnior? Porque se for a mesma régua, então, desculpa, ele nunca mais vai chegar. Só que a partir do momento que ele fala que é dentro das suas É no possibilidades, isso universo querendo ou dele, não, né? No mundo dele, na questão física dele próprio, né? do contexto dele, exatamente. É o que ele consegue. O máximo que você consegue é isso. Você está no seu 100%? Então, beleza. É isso que deu a entender. E realmente fica um sentimento de, pô, para a Copa do Mundo, basta ele estar apto fisicamente que ele vai ser convocado. Vai ou não está? Porque, querendo ou não, o histórico recente é que ele não esteve. Então é isso que pega. É o milagre dos 45 do segundo tempo. Nos É, 45 do segundo tempo, ele ficou apto fisicamente e foi para a Copa do Mundo. Tá? vai depender Na do que ele minha gerar, né? opinião, Depender do que não ele pode falar. gerar, né? Depender do que ele gerar de material físico, né? Ele pega esses, sei lá quantos jogos faltam no Brasileirão, 10, um exemplo, mais Copa do Brasil, ali alguns jogos. Se ele gerar material pra ele. Ah, pô, ele tá subindo fisicamente. Então, nesses últimos 5 jogos aqui, ele tá aguentando jogar 90 minutos mais acréscimo, correndo, transicionando, quebrando linha, jogando bem. Aí, beleza, você pode falar assim, pô, o cara realmente evoluiu, teve o milagre dele, que você comentou, e tá apto, dentro das condições dele, ele consegue jogar, consegue entregar ali 70 minutos numa Copa, 65 minutos numa Copa e dá pra ser convocado.
Dentro da minha opinião, eu levaria o Neymar. Não sei se para esse amistoso, tá? Eu acho que aí, se eu fosse o técnico da seleção, eu faria uma avaliação interna, conversaria com ele, tentaria entender com a comissão, mas para a Copa do Mundo eu levaria. Entendendo que ele já não é mais o protagonista da seleção. Ele não pode ser escalado, tipo, escalação aqui, Neymar titular num jogo contra uma França numa semifinal de Copa do Mundo. Ele não é mais esse cara. A gente tem que entender isso. Ele é um cara para estar no grupo e dependendo do contexto que acontecer durante a partida, ele ser inserido. Mas eu levaria justamente pelo jogador que ele é ou já foi, pela referência que ele é para os companheiros, que querendo ou não, muito desses caras aqui tem ele como ídolo, tem ele como referência, tem ele como amigo, né? E querendo ou não, tem uma parte de, pô, vou correr por mim, mas por ele também, para o grupo, para o ecossistema funcionar. Né? Ele é um cara que a gente sabe que, apesar do corpo não acompanhar mais o ritmo, a cabeça realmente pensa muito à frente, às vezes num lapso de um lance, de uma genialidade de um milésimo de segundo, pode fazer a diferença. Né? Querendo ou não, eu pego um exemplo do próprio jogo contra a Croácia na Copa do Mundo, que ele não estava 100% apto fisicamente, aquele jogo, apesar de ele ter criado chances, ele não jogou bem, mas num lapso ali de genialidade, ele teve um bom lance e acabou culminando no gol. O próprio também tem que pôr na cabeça dele que ele não vai ser aquele jogador que toda hora vai ficar jogando, às vezes que ele joga no Santos, que quer pegar a bola lá atrás, que quer resolver tudo sozinho, porque numa Copa do Mundo não dá pra fazer isso, ele não tem como ele fazer isso, não tem mais idade física pra fazer isso, até por conta do histórico dele. Então, se ele quer ser convocado, ele também tem que pensar nessas questões, mudar ali um pouco, ó, eu vou focar ali, só ficar ali jogando mais no meio campo, dependendo de onde ele for escalado, e não ficar mais naquele modo, prender muita bola fora de posição, vai acabar atrapalhando os companheiros. Então ele vai jogar como ele sempre jogou. Distribuindo bola rápido, jogando pra cima, né, do jeito dele. E é aquela questão também, eu acho que pra levar ele, ele tem que jogar mais assim do que 25 minutos numa partida, porque não adianta ter ele pra jogar 10, 15 minutos numa partida que tá perdendo e botar, resolve aí. Porque aí não vai resolver, né? Até ele engrenar num jogo já vai ser tarde demais. E outro que os adversários também vão chegar forte nele, já sabendo desse histórico dele, né? Tem essa questão Sim. também que, se normalmente ele já sofria com isso, agora então ele vai sofrer até mais, porque ele já tem um histórico maior de lesão. Sim. E a interpretação que dá é a seguinte: considerando que o Estevão ocuparia uma dessas duas vagas, Cunha e João Pedro estão garantidos, Vinícius garantido, Rafinha e Martinelli idem, os atacantes, que são Endrick, Igor Thiago, até o Ryan pode brigar centralizado se for o caso, o Richardson, que é um jogador de confiança, o Vitor Roque também, que aparentemente tem um respaldo da comissão, brigam por uma vaga se o Neymar for. Se o Neymar não for, Duas vagas. a interpretação é a seguinte, que dois desses caras que estão brigando por uma vai pegar a outra. Então ganha uma vaga extra, né? Eles, e aí a É, briga se torna mais interessante ainda, porque aí a gente tem 4, 5, 6 jogadores brigando por duas vagas em vez de uma. mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação, desse destrinchamento completo da convocação de hoje. Foi uma boa convocação, tivemos bons nomes. Se você tiver alguma dúvida no comentário também, pode mandar que a gente talvez, quem sabe, faça um vídeo em cima do seu comentário ou até mesmo responda ali embaixo você. Tá? Mande também a sua convocação, você levaria outro nome que não está aqui, você discorda de algum nome que está aqui, tá? Então, aguarde, porque essa semana também vão ter muitas convocações, só essa semana Espanha, Itália, Alemanha, Bélgica, Inglaterra, Argentina, todas essas seleções vão divulgar suas convocações para essa data FIFA que a gente vai trazer aqui para vocês. É isso, pessoal. Então agora essa semana começa aquela maluquice, né, de convocação atrás de convocação, aquela ansiedade para ver as outras seleções. E que nem o Maica comentou, deixa ali sua opinião, o que você acha. Toda opinião é válida aqui. Então, se você acha que tem um jogador que não tá aí, que não apareceu em nenhum dos vídeos e tem que estar na seleção que você gosta, pode comentar ou explicar o porquê que a gente vai sim ver e de repente pode até fazer um vídeo em cima no comentário de alguma coisa pontual. Então é isso, deixe seu like, um abraço. Tchau, Falou, tchau. pessoal.